Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 14 a 16. Quem for achando, vai dizendo amém e vai se colocando de pé. Mateus 5. Ficou de pé, mas eu não escutei um amém, achou? Isso. Olha lá, é fácil. Projetamos ali. A gente vai ler o verso 14, 15 e 16. Eu vou pedir a participação dos irmãos durante a leitura. Posso contar com os irmãos? Vai me ajudar na leitura? Eu vou ler aqui algumas partes. Em outras partes eu vou solicitar que os irmãos me ajudem, ou que repitam partes que eu vou dizer aqui. Vamos começar lá. O verso 14 diz assim: vocês são a... Só vamos combinar um negócio aqui para ficar bem bacana, bem forte, tá? Bem forte. Você já deu boa noite pro irmão que está do teu lado aí? Já aqueceu a voz? De repente você estava quietinho até agora, o que eu acho impossível, porque nós acabamos de sair do louvor. Então aquece sua voz aí. Se você ainda não falou com ninguém, dá boa noite para quem está do teu lado aí, para a voz ficar aquecida. E a gente vai começar de novo, tá? Finge que a gente não começou. Estamos começando agora. Vamos lá. Vocês são a... Isso, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. O verso 15. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim... E ilumina todos que estão na casa. O verso 16 para encerrar. Assim brilha diante dos homens, para que vejam as suas boas e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Fique de pé. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, e nós acreditamos que ela é atual. E principalmente, acreditamos que o Senhor está no meio de nós, e é o Senhor quem vai falar através da Tua palavra. Senhor, abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para receber a Tua palavra em nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu querido. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 5, os irmãos me ajudaram na leitura de uma forma bem bacana, né? Parece até que os irmãos ensaiaram antes. Então, uma forma bem firme. O Evangelho diz que nós somos o quê? A luz do mundo. E logo em seguida diz que não se pode esconder uma cidade construída. Uma cidade construída tem muita iluminação sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia, uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Eu quero iniciar essa mensagem, esse trecho, dizendo para você, meu querido, que Jesus te chama para brilhar. Amém? Jesus te chama para brilhar. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você nasceu para brilhar. Fala para ele. Isso. Agora fala para o irmão que está do outro lado, embora ele tenha sido sua segunda opção, fala para ele também que você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar. Eu nasci para brilhar. Nós nascemos para ser expostos. Nós fomos chamados por Cristo para brilhar a luz de Cristo. Irmão, eu espero e eu acho que aqui não acontece, mas se acontece, em nome de Jesus, a partir de hoje vai acabar o crente 007. O agente secreto, que ninguém sabe que é crente. Só ele sabe que é crente. A partir de hoje, eu e você seremos luz do mundo, amém? Seremos expostos por onde a gente passar. Repara que no meio das trevas, quanto maior as trevas, mais a luz sobressai. Quanto maior a escuridão, por menor que seja a lâmpada, por menor que seja a iluminação que tem, ela sobressai, a gente vê de longe. Você imagine um monte de luzes espalhadas. Olha quantas luzes eu consigo ver aqui de cima. Olha quantas lâmpadas eu consigo ver aqui de cima. Imagine todos nós juntos. Se todos nós deixarmos a luz de Cristo brilhar através de nós dissiparemos a escuridão que o mundo se encontra. Não por aquilo que somos, mas por aquilo que nós temos. Cristo Jesus dentro de nós. E aqui é o próprio Senhor que está falando. Olha só, vocês são a luz do mundo. Antes ele já tinha falado do sal da terra, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui.
Então nós não podemos viver uma vida no anonimato. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão, minha irmã? Que eu preciso fazer a diferença por onde eu passar. Aonde o Senhor me colocar, eu tenho que fazer a diferença. É por isso que o Senhor Jesus compara a luz debaixo da mesa. Acende uma lâmpada e coloca atrás da porta, com a porta escondendo ela. Instala uma lâmpada embaixo da pia ou dentro do armário da cozinha. Ela vai funcionar quando você abrir o armário da cozinha, mas acende ela e fecha a porta. Ela não vai ter muita utilidade. Coloca uma lâmpada lá fora para iluminar a tua casa aqui dentro. Não vai fazer muito sentido. Ou ao contrário, instale uma lâmpada dentro da tua casa para iluminar o quintal lá fora. Meu irmão, está falando um negócio meio confuso. Eu estou falando que você deve brilhar aonde você está. Seja no seu local de trabalho, seja na rua, seja na sua casa, seja dentro da igreja, nós somos chamados para brilhar a luz de Cristo. Nós somos chamados para fazer a diferença por onde quer que nós venhamos a passar. Se Deus te permite estar em algum lugar, meu irmão, entenda que é para você fazer a diferença. Se Deus te permite você estar lá no seu trabalho hoje, entenda que ali é o lugar aonde você vai fazer a diferença. Se Deus permite você estar aqui nessa noite, é porque Ele quer que você faça a diferença aqui, na PIB de Bom Pastor. Eu entendo. No verso 16 diz assim, que assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras. E elas, as boas obras, glorifiquem ao Pai. Sabe o que eu entendo com isso? Que são as minhas atitudes e as suas atitudes, as nossas boas obras, que vai fazer com que Cristo seja visto, que vai fazer com que Cristo seja glorificado. Será que o Cristo que nós pregamos aqui de cima do altar, que eu prego aqui de cima do altar, é o Cristo que eu tenho vivido? Que eu tenho demonstrado através das minhas atitudes? Será que o Cristo que eu canto no meio dos louvores é o Cristo que eu tenho testemunhado lá fora? Será que as minhas atitudes condizem com aquilo que eu falo? Será que as minhas atitudes estão demonstrando? John Stott fala que, se necessário for, pregue com palavras. Só se for necessário. Porque no mundo atual, mais vale um exemplo do que boas palavras. Jesus é visto através das nossas vidas. Eu tenho falado algumas vezes lá na escola bíblica dominical sobre o significado de ser cristão. Você sabe por que os cristãos passaram a ser chamados de cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Um Cristo pequenininho, um cristãozinho, um cristinho. Os primeiros cristãos eram tão parecidos com Jesus. Os seus atos, as suas atitudes, a maneira de falar, a maneira de enfrentar a vida era tão próxima do que Jesus fazia, que o mundo olhava para eles e via Cristo neles. E por isso o apelidaram, até de uma forma no começo pejorativa, de cristãos. Olha os cristos pequenos, os pequenos cristos. Olha os cristãos. E como tem sido a minha vida e a sua vida? Será que ao olharem para mim, ao olharem para você, nós temos demonstrado Cristo? Ou, uma outra pergunta, qual Cristo nós temos apresentado? Qual Cristo a minha vida e a sua vida tem mostrado para o mundo? Qual é o Cristo que nós refletimos? Para isso, nessa noite, eu quero falar sobre uma vida relevante. Eu quero falar que eu e você fomos chamados para viver uma vida relevante, amém? O que é ser relevante? O dicionário diz que relevante é algo importante, que sobressai, que se destaca. Eu e você fomos chamados para viver uma vida importante, que sobressai, que se destaca. Mas essa relevância precisa começar dentro de casa. Eu preciso ser relevante dentro de casa. Eu preciso ser relevante para os meus filhos. Eu preciso ser relevante para minha esposa. Você, irmã, precisa ser relevante para o seu esposo. Você, filho, filha, precisa ser relevante para os seus pais. Eu preciso primeiro ser relevante dentro de casa. Ser relevante está associado a fazer a diferença por onde passa. Ser notado.
Lembra nós somos a luz do mundo, a luz é notada, a luz é observada, a luz por algumas vezes é admirada. Queima de fogos, Réveillon em Copacabana, você vai ver o quê? Um show de luzes, fogos de artifícios brilhando no céu. A luz é representação de algo que é notável, de algo que sobressai, de algo que se destaca. E nós precisamos viver uma vida de relevância. Eu tenho me perguntado de um tempo para cá, será que se eu partisse hoje para a presença de Deus, será que a minha falta seria percebida? Você já fez essa pergunta? Quem choraria a sua morte se você fosse hoje? Será que só a sua esposa e seus filhos? Será que só sua mãe e seu pai? Será que se você não tivesse mais aqui na PIB de Bom Pastor, a sua presença seria notada? Será que se você não estivesse lá no local do teu trabalho, a tua presença seria notada? Ou a tua ausência, na verdade? Você já parou para se fazer essa pergunta? Se a tua vida tem sido causa, motivo de insignificância, meu irmão, é motivo da gente parar, é momento da gente parar e repensar a nossa vida. Porque nós não fomos chamados para viver uma vida insignificante. Nós não fomos chamados para viver uma vida que não faz a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença por onde passarmos. Qual é o legado que você tem deixado na história da sua família? Olha, irmão, eu sou filho ainda, eu sou filha ainda, eu não tenho a minha própria família. Ok, mas qual é o legado que você tem deixado na família que você está agora? Será que ao olhar para você, você tem sido um modelo de filho, um modelo de filha? Será que ao olhar para o seu casamento, você que é casado, o seu casamento tem servido de parâmetro para outros? Será que o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, tem sido parâmetro para os mais jovens? Ou será que você está respondendo para você mesmo, mas eu não estou, meu intuito não é esse, não é ser exemplo para ninguém. Meu irmão, eu e você somos chamados para brilhar a luz de Cristo. E eu tenho mais uma pergunta para você. Como você tem vivido a sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida, que é única? Quem gosta de jogar videogame, quem gosta de joguinho aí, pelo celular agora tem um monte, Facebook, entre outros. Quando aparece game over, você tem uma nova chance. Uma chance de começar de novo. Você perde a fase, você perde onde você está, mas você tem uma chance de começar de novo. A nossa vida aqui, a gente vive ela direto. Tem gente que costuma dizer que a gente vive uma única vez a vida. Eu costumo dizer que a gente vive várias vezes, todos os dias a gente está vivendo a vida. Hoje eu vivo a minha vida, amanhã eu vou viver de novo e depois. Eu acredito que a gente morre uma vez, né? Nós somos salvos, vamos morrer uma vez só. Mas a vida a gente tem a oportunidade de vivê-la todos os dias. Deu errado hoje, irmão? Se arrepende e viva de uma maneira diferente amanhã. Faça as coisas diferentes amanhã. Valorize as coisas que você não deu valor ontem ou hoje. Todos os dias o Senhor te dá o milagre da vida. Você está aqui contemplando o milagre da vida. E o que você tem feito para retribuir o Senhor o milagre que Ele te deu hoje? Qual a diferença que a sua vida fez hoje? Qual a diferença que você fez na vida de alguém hoje? Qual a diferença que eu fiz na vida de alguém? Então é momento da gente repensar a nossa vida. Sabe por quê? A vida é curta, ela passa rápido. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que a nossa vida é como uma relva, né? É algo que hora está aqui e daqui a pouco não tem mais. Basta esquentar um pouquinho e vai embora, some. A palavra do Senhor também compara como uma poeira, que hora está aqui, daqui a pouco não está mais. A nossa vida passa rápido. E Jesus nos ensina a não perder tempo. Não perca tempo, irmão. Não perca tempo com coisas insignificantes. Não perca tempo com brigas, de repente, dentro do relacionamento que não vai te levar a nada. Não perca tempo, desculpe a palavra reta, mas com quem só fala bobeira e só fala besteira.
Às vezes a gente perde tempo discutindo com pessoas e discussões que não vão nos levar a nada. Discussão de coisas insignificantes, e a gente perde um tempo, às vezes arruma uma inimizade por coisas que não vai fazer a diferença na sua vida. Por pessoas que de repente você nem vai ver nunca mais, mas porque ela divergiu de uma opinião, você quer se impor, e você bate boca e você fala, sendo que de repente você não vai ver essa pessoa nunca mais. É alguém que passou pelo seu caminho no ônibus, passou pelo seu caminho no momento de curso, eu não sei, no momento da faculdade, mas que uma hora ela vai embora da sua vida, ela vai passar para lá, e você está gastando o tempo da sua vida com coisas erradas, gastando tempo com coisas que não têm importância, gastando tempo com o problema do trabalho que ficou lá no trabalho. E aí você entra em casa e não desfruta do momento com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, e fica atolado naqueles problemas até o outro dia. Meu irmão, você não tem jeito para resolver? Aprenda com a Bíblia: para cada dia basta o seu mal. Viva o mal de hoje, deixe de amanhã para amanhã. Pode ser que amanhã nem tenha mal. Primeiro, que pode ser que nem tenha amanhã. E segundo, que se eu sou cristão de verdade, eu acredito que enquanto eu durmo, Deus está trabalhando, amém? Enquanto eu descanso, enquanto eu estou valorizando a minha família, Deus está trabalhando por mim e por você. Eu posso não ver, eu posso não entender, mas Deus está trabalhando, querido. Deus está trabalhando. Então viva um dia de cada vez. Viva cada situação. Opa, o problema que eu tenho que enfrentar é esse hoje, resolva esse hoje. Não deu para resolver, só dá para resolver amanhã. Pronto, acabou, bota uma pedra em cima desse problema, viva o resto do dia e amanhã você enfrenta ele de novo. Ou já resolveu alguma coisa, ficou para o passado, você fica remoendo o passado. Ah, eu errei, que chance que eu desperdicei. Amém, irmão, amém. Depois que o leite caiu, minha avó falava que não adianta chorar o leite derramado. Não adianta se lamentar. Quantas vezes eu me pego fazendo isso? Algo que já aconteceu, e eu começo a reclamar: meu Deus, por que isso aconteceu? Olha só, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Mas já fez, já aconteceu, e agora? O que eu tenho que fazer? A história do leite, caiu no chão, vou ficar reclamando? Eu tenho que limpar e tocar a vida, e me cuidar para não derrubar de novo. É assim que nós temos que viver a nossa vida, dando importância ao que de fato é importante, dando importância a quem de fato é importante para nós. Às vezes temos dado mais importância para o nosso trabalho, para o nosso colega, para o programa de televisão, para a novela, para o futebol, deixado a família de lado, deixado os filhos de lado, deixado as coisas que de fato importam de lado. Não perca tempo, não perca tempo, não gaste seu tempo com coisas insignificantes. Outra coisa que eu aprendo é: ame mais. Ame mais. Jesus, ele não se preocupou em escrever leis. Moisés veio, escreveu algumas leis, dentre elas os famosos 10 mandamentos, e o povo ficou vivendo aqueles mandamentos, aquelas leis, um bom tempo. Até o tempo de Jesus, aquelas leis, elas serviam para nortear o povo, mas também em alguns momentos para trazer desavença no meio do povo, pela falta de interpretação. E tentaram colocar Jesus no meio desse problema, e falaram: Jesus, olha só, as leis são pesadas demais, e até o Senhor, nós temos visto que o Senhor não tem cumprido as leis. Falaram que Jesus não estava cumprindo a lei, porque ele curou alguém no sábado, por exemplo, porque ele falou com uma samaritana, entre outras coisas. Mas Jesus falou assim: deixa eu resumir essa lei para vocês. Já que está difícil, eu vou resumir a lei para vocês. Faz o seguinte: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao... Não ouvi. E ame ao... As duas coisas falam sobre amor. Sabe o que Jesus está falando? Falta amor, meus queridos. Do que adianta cumprir a lei se não tem amor? Do que adianta dizer que vive o que Deus manda se você não ama? Falta amor. Ame a Deus e ame ao próximo. Primeiro você deve amar a Deus, depois você deve amar ao próximo. E aí você vai falar: ah, Jesus falou isso. É fácil Jesus falar, ele era o próprio Deus. Tempos depois, lá na frente, Paulo escreve ao Coríntios, a primeira carta, no capítulo 13, sobre a importância do amor.
E ele fala ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, que eu tivesse muito conhecimento, que eu fosse o bam, bam, bam. Se eu não tivesse amor, de nada me adianta. Jesus está falando para a gente agora de novo. Ame mais. Vive intensamente. Ame os seus filhos. Ame seu esposo, sua esposa. Ame mais. Viva com amor dentro de nós, amor ao próximo. Olhe com compaixão. Jesus fala que devemos chorar com os que choram, se alegrar com o que se alegra, sentir a dor do outro, viver relevando ou com a vida do outro relevante para nós, não com a vida dos outros insignificante para nós. Acreditar na relevância que os outros têm. E por último, viva uma vida relevante. Viva uma vida relevante. Eu gostaria de citar algumas pessoas que viveram uma vida relevante. O Silvio vai projetar ali para a gente Gênesis 12, o verso 2 e o 3. Gênesis 12, verso 2 e 3. E eu gostaria que a igreja me auxiliasse. Lesse, por favor. Gênesis capítulo 12. Vamos lá, ver o verso 2 e o 3. Chamado para Abraão. A primeira coisa que Deus fala para Abraão, sabe qual é? Eu vou fazer o teu nome grande. Você vai ser conhecido, você vai ser famoso. Que isso, irmão? Viver a vida inteira falando que o importante é que ele cresça e que eu diminua. Eu não estou indo ao contrário. Eu não estou falando que você tem que pegar a glória para você. Mas eu estou dizendo que Deus vai te colocar no lugar de destaque, para que através da sua vida outros sejam abençoados. Amém? É isso que Deus está falando para Abraão aqui. Você vai ser famoso, Abraão. Todos vão saber da sua história. Todos vão conhecer a sua história. Sabe por quê? Ele diz lá no verso 3: eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, mas eu também vou abençoar todos que te abençoarem. Porque em ti, Abraão, em ti, a sua família será bendita. É isso que o texto fala? Não. O texto fala: em ti, Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Todas as famílias, isso inclui a minha e a sua família. Por causa da fidelidade de Abraão, outros foram abençoados. Por causa de Abraão, muitos foram abençoados. Por causa da tua vida, outros serão abençoados. Porque você vai cumprir o chamado de Deus, outros serão abençoados pela tua vida. Nós temos que tomar isso como uma verdade, meu querido. A minha vida não pode ser só para mim, para minha família. Eu não posso viver um egoísmo espiritual, um egoísmo onde, Senhor, eu quero ser santo, eu quero crescer, eu quero ser abençoado, eu quero ter bens, eu quero ganhar riquezas, eu quero ser alguém que conhece o Senhor. Ok, mas para quê? Para que você quer ser isso tudo, querido? Se não for para abençoar a vida, de nada disso serve. Se a tua vida não servir para abençoar a vida do outro, nós não estamos vivendo o Evangelho. A irmã Tainá acabou de cantar aqui. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre me fazer importante. O chamado não era só para Abraão ser famoso. Não era para o nome de Abraão estar no hall da fama. Tampouco na calçada, lá em Hollywood. Mas o famoso de Abraão era para abençoar outras vidas. O Senhor vai te colocar em lugar de destaque para você abençoar outras vidas. O Senhor vai enviar recursos nas tuas mãos para você abençoar a vida dos outros. Porque quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. Se você é fiel no pouco, eu tenho certeza que Jesus vai te dar um muito. Porque você vai saber administrar um muito. Outra pessoa que teve uma vida relevante, Silvio, João capítulo 6, verso 9. Evangelho de João, capítulo 6, verso 9. E a igreja vai ler aí, vai me ajudar na leitura. Vamos lá?
Estamos contando a história da multiplicação dos pães. Tinha milhares de pessoas. E aí, os discípulos falam para Jesus: Jesus, mestre, está ficando tarde, esse povo está com fome, a gente está longe do mercado, não tem Guanabara, não tem Semana Guanabara aqui, não dá para comprar nada, tampouco tem delivery, não entrega nada aqui. Como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Manda todo mundo ir para casa, cada um come em casa. Cada um come em casa. E Jesus fala assim: não, vamos alimentar eles. E uns discípulos falam assim: mas Senhor, a gente está só com uns trocadinhos aqui, não dá para comprar nada. E aí aparece alguém e fala assim: olha só, tem um garotinho que está oferecendo o que ele tem. E o que o garoto tem? Não ouvi o que o garoto tem. O que o garoto tem? Te alimenta 5 pães e 2 peixes? A mim me alimenta. Alimenta a tua família? A minha pequenininha eu acho que dá para segurar um pouquinho. Mas tem famílias aqui que é um pouquinho maior do que a minha, que eu não sei se 5 pães e 2 peixes dá para alimentar. Dava para alimentar uma multidão? Não dava, querido. Mas sabe o que eu aprendo nessa história? Você acha que só aquele garoto tinha comida? Multidão de gente seguindo Jesus. Tinha outras crianças. Quem é mãe aqui? De filho pequeno? Tem algumas aqui mais recentes. As mães que levantaram primeiras, que são mais experientes. Quando você saía com seu filhinho em casa, e vocês que estão de filhos recentes agora, tua mochila vai vazia ou vai sempre com uma merendinha dentro? Tem uma merendinha, não tem? Até quem é mais idoso hoje em dia ainda tem um biscoitinho na bolsa, uma balinha. Às vezes, eu não sou tão novo assim, mas tenho uma garrafinha d'água no carro. Quando eu saio, se precisar, eu tomo água. Então a gente sempre está provido de alguma coisa. E o povo sabia que Jesus estava longe. Você acha que ninguém mais tinha comida ali para juntar um pouquinho de cada um? Era bem provável que sim, queridos. Mas sabe por que aquele garoto teve sua história registrada ali? Porque ele se dispôs a dar aquilo que ele tinha. Ele não quis saber se era pouco ou se era muito. Talvez 5 pães e 2 peixes não alimentasse nem a tua família. E ele sabia que não ia alimentar a multidão. Mas ele sabia que Jesus estava naquele lugar e que Jesus poderia resolver o problema. Assim como você sabe que Jesus está aqui nessa noite e Ele pode multiplicar, Ele pode resolver o teu problema, amém? Eu não sei o problema que você precisa. Eu não sei se Jesus precisa multiplicar algo para te alimentar hoje. Eu não sei se você precisa de um milagre, se você precisa de uma cura. Mas eu sei que o mesmo Jesus que multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, Ele está aqui nessa noite. E o que eu preciso é colocar a minha vida à disposição. Irmão, mas eu sei tão pouco. Eu não sei nada, eu não consigo fazer muitas coisas. Eu não tenho muitas aptidões. Eu não tenho muitas coisas para acrescentar, meu querido. De repente você tem 5 pães e 2 peixes. Coloca o pouco que você tem diante de Deus e deixa Deus multiplicar aquilo que tem dentro de você. É um pouco de fé, deixa Deus multiplicar a tua fé. É um pouco de recurso financeiro, deixa Deus multiplicar o recurso financeiro. É um pouco de disposição, deixa Deus multiplicar a sua disposição. Mas deixa Deus agir. Coloca o pouco que você tem diante de Deus. Fala: Senhor, eis aqui o pouco que eu tenho. Senhor, eis o pouco de sabedoria, o pouco de tempo. Eu faço tão pouco na igreja, irmão, sabe por quê? Eu estou orando para o Senhor me dar tempo. Eu só tenho um dia na semana, eu só tenho um domingo. Dá o pouco que você tem, querido. Dá o pouco que você tem. Eu só sei cantar um pouquinho. Dá um pouco que você tem. Eu só sei 3 notinhas no violão, no teclado. Dá o pouco que você tem, irmão. Dá um pouco e deixa Jesus fazer a parte dele. A minha e a sua parte é nos colocar à disposição do Senhor e deixar Ele agir. Eu coloquei um slide aí azul, Silvio, que tem uma frase que eu gostaria que você, se possível, anotasse, se possível, guardasse no seu coração, que você não esquecesse dessa frase. Quando eu sou relevante, as minhas atitudes edificam a vida dos outros. Quando eu vivo uma vida de relevância, aquilo que eu faço
edifica não só a minha vida, não só a minha casa, mas edifica a igreja a qual eu estou plantado, edifica o trabalho o qual eu estou trabalhando, edifica a rua onde eu estou morando, edifica as pessoas que pegam a condução comigo. Guarde isso, querido. A sua vida tem que ser relevante a ponto de você ser bênção na vida dos outros. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que o Evangelho existe. É por isso que Estevão foi apedrejado. É por isso que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. É por isso que André foi pregado numa cruz de cabeça para baixo. Para que a vida deles fizesse a diferença nas nossas vidas. Para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui por causa do Evangelho que foi proclamado lá nos tempos antigos. Que a sua vida seja uma Bíblia para aqueles que não leem a Bíblia. Que a sua vida seja um retrato de Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo. Silvio, projeta para a gente Gênesis 45, verso 7. Gênesis 45, verso 7. Eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura. Vamos lá? Estamos falando de José. Mas Deus me enviou na frente de vocês. Resposta de José para os seus irmãos. José do Egito. Resumidamente, a história de José, vendido pelos irmãos, maltratado, jogado num buraco, vendido como escravo. Ele vira escravo, fica lá na prisão, começa a ter sucesso na prisão. A esposa do camarada pelo qual ele trabalha acusa ele de assédio sexual, sem ele ter feito nada. Ele volta para a prisão de novo. E aí ele ajuda um copeiro e ajuda também um outro empregado do palácio. Os dois saem, um sai do palácio, o padeiro e o copeiro. Um sai do palácio, o outro morre. E aí José fala assim: meu camarada, você vai sair, mas lembra de mim quando você sair. E o cara sai e não lembra dele. Mas em determinado momento o Egito passa por uma dificuldade muito grande. E o faraó descobre que lá na cadeia tem um camaradinha chamado José, que sabe resolver esse problema. E José então é feito governador do Egito. Depois do faraó, o faraó era que nem a rainha da Inglaterra. Sabe a rainha da Inglaterra? Todo mundo conhece, família real, mas não manda em nada. Era o faraó. Porque quem mandava era José. José era o camarada que mandava. Tanto que o faraó fala assim: eu vou te dar o meu anel, ele está aqui para você mandar. Você manda e desmanda. Você é o cara, José. Eu confio o Egito nas tuas mãos. E José então começa a administrar o Egito de uma maneira eficaz. Ele começa a ser relevante no Egito. E aí os irmãos dele chegam lá e começam a pedir desculpa por tudo que fez, com medo de José maltratar ele. José fala assim: calma aí, era necessário eu vir na frente. Eu precisava vir na frente. Sabe para quê? Para que vocês não morressem de fome. Eu estou aqui porque Deus me permitiu passar por tudo isso. José não murmura, irmão. José não reclama. Ele fala: foi preciso eu passar por tudo isso para hoje eu estar aqui e preservar a vida de vocês e dos meus familiares. José não abençoou só a sua família. José fez o Egito prosperar. E o Egito não era povo de José. A vida relevante de José abençoou a sua família e abençoou quem vivia próximo dele. Porque como José tinha dito, através do sonho que Deus tinha revelado, houve 3 anos de fartura e 3 anos de uma fome terrível. Você acha que José guardou comida só para ele, para a família e para o faraó? José guardou comida para todo mundo, ainda fez multiplicar o dinheiro do faraó. Porque ele ainda vendeu a comida que estava estocada para quem não tinha. José teve uma vida relevante. Se você pegar os textos históricos, deixa a Bíblia um pouquinho de lado e vai procurar os textos antigos do Egito, o nome de José vai ser ressaltado, vai ser falado lá nos manuscritos egípcios antigos, com outro nome, claro, eu não me lembro o nome que eles usam para José, mas com outro nome, sobre alguém que fez o Egito prosperar. Eu não sei onde Deus te colocou nessa noite.
Eu não sei onde você está no teu trabalho, de repente você está falando assim, não era para eu estar aqui. Eu estou aqui por um erro, eu estou aqui porque alguém me chamou. Eu estou aqui porque em algum momento da minha vida, as minhas más escolhas me trouxeram aqui. De repente você está achando que está numa prisão, querido. Mas até na prisão José foi relevante. Até na prisão a vida de José abençoou a vida dos outros. Não importa onde você está, a sua vida deve ser bênção na vida dos outros, aonde você está agora. Não deixa para viver lá na frente os sonhos de Deus. Viva os sonhos de Deus agora. Sabe por que o Senhor sempre pregou que o reino de Deus está vindo? E você pode estar se perguntando assim, meu irmão, eu escuto essa mensagem desde a minha tataravó e o reino de Deus não chegou. O reino de Deus está aqui. Ele se inicia na terra e termina no céu. Ele começa agora. A vida eterna começa a ser vivida agora, aqui na terra. Não espera morrer para viver a vida eterna não, meu irmão. Comece a viver a vida eterna agora, a vida que Jesus te dá. Comece a desfrutar das bênçãos do Senhor agora. É claro que enquanto eu estiver aqui, eu vou passar pelas tribulações, pelas dificuldades, são coisas do mundo. Eu não tenho como apagar essas coisas, mas eu já posso viver a plenitude de Deus aqui. É claro que eu só vou estar com a vida completa lá em cima no céu, porque lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter dor, mas eu posso começar a experimentar a presença de Deus, uma vida com Deus, uma vida diferenciada com Deus agora. Agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não adia as decisões que você precisa tomar. Não espere você estar mais preparado. Não espere você ter mais dinheiro para viajar. Não espere você ter mais sabedoria para começar a pregar a palavra do Senhor. Comece agora. Não espere a tua obra ficar pronta para você dar um culto de ação de graças. Comece agora. Agradeça ao Senhor agora. Porque o mundo precisa ver para crer. Mas eu e você precisamos crer para ver. A gente inverte o papel. O mundo precisa ver. E aí depois que vê eles acreditam. Nós não. Acreditamos primeiro e vamos ver depois. Então tenha fé nas coisas que você está fazendo. Coloque fé naquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Assuma o teu chamado. Ah, irmão, eu já passei pela igreja. O tempo de ficar sentado não é comigo. Esse negócio de crente, de ficar aqui no domingo e de voltar, de exercer um cargo, de fazer. Mais para frente eu faço isso. Irmão, faça agora. O teu chamado é para agora. Deus não está te chamando para daqui 10 anos, 5 anos, 2 anos. Deus está te chamando para fazer a diferença agora. O último texto que nós vamos ler nessa noite está em 1 Samuel, verso 16. 1 Samuel, capítulo 16. Isso, 1 Samuel 16. Começa do verso 16, Silvio. Esse eu vou reler porque é um pouco mais longo. Isso, nós vamos ler do 16 até o 19. O verso 16 diz assim: que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Passa para o 17, eu vou explicar. Saul estava atormentado por espíritos malignos. E aí alguém fala assim: Saul, chama um camarada para tocar uma música, que quando esses espíritos tocarem na sua vida, você vai chamar esse camarada, ele vai tocar e você vai ficar mais tranquilo. O verso 17 diz assim: e Saul respondeu aos que os serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. O verso 18: um dos oficiais respondeu: ei, eu conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. O verso 19: então Saul mandou um mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me a mim o seu filho Davi, e cuida das ovelhas. Meu irmão, Davi era pastor. Você lembra de quando Davi foi ungido? Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá e unge um novo rei. Samuel vai na casa de Jessé e fala: Jessé, eu quero todos os teus filhos aqui. Davi não vai. Jessé chama todo mundo menos Davi. O pai não chama o filho. Até pelo pai Davi era rejeitado.
Porque Davi não tinha porte físico, Davi não tinha insignificância, não tinha relevância nem para o pai. Mas Davi é alguém relevante para o pai que está no céu. E Samuel fala assim: Jessé, não é possível que é só isso, tem mais alguém. E Jessé fala assim: tem um camaradinha que cuida das ovelhas, um pequenininho, franzininho. E Samuel fala: chama ele aqui, eu quero ver ele também. Deus já havia dito para Samuel o seguinte: eu não olho como vocês veem, eu olho o coração. E quando Davi chega lá, Samuel unge Davi como rei. E Davi seria um novo rei. E aqui Saul está atormentado. E alguém fala assim: Saul, eu preciso que alguém toque aí, toque uma música para você ficar tranquilo. E aí Saul: eu não sei quem, tragam alguém, o melhor de Israel, quem é? E o camarada fala: olha, eu passei uma vez, vi um cara cuidando das ovelhas lá, e ele tocava a harpa bem. Saul faz: traz ele então para cá. E a gente sabe o resto da história, que toda vez que Saul estava apossado dos inimigos, enquanto Davi tocava, ele ficava tranquilo. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que eu preciso ser o melhor naquilo que eu faço. Podia ser insignificante para os outros cuidar de ovelha, mas certamente Davi era o melhor cuidador de ovelhas. Podia ser insignificante para os outros tocar harpa, mas certamente Davi era o melhor tocador de harpa daquele momento. Eu costumo dizer que Davi era o entregador de quentinhas, porque quando o povo está lutando contra Golias, Davi vai levar comida para os irmãos. E é naquele momento que ele enfrenta, sabe da história, e enfrenta o gigante Golias. Davi só fazia trabalho que ninguém queria fazer, irmãos. Davi só fazia o trabalho que homem nenhum fazia naquela época, mas ele fazia da melhor forma. De repente, aonde você está hoje não é o local qual você sabe que Deus tem para você, mas faça da melhor forma possível, porque alguém está vendo o que você está fazendo. Alguém está vendo o que você está fazendo. O Senhor está vendo o seu esforço. O Senhor está vendo o que você está fazendo. E faça com excelência. Porque foi assim que Saul entrou no reino. Foi assim que que Davi entrou no palácio. Esse foi o primeiro emprego de Davi no palácio. Instrumentista. E lá na frente a gente sabe que ele ocupa o lugar de Saul. Ele vira a ser rei. Mas ele começa de baixo. Ele começa na bandinha do rei. Ele era o camarada da bandinha do rei. E lá na frente, e até hoje, Davi é o rei que mais fez Israel avançar. Salomão não enfrentou problema nenhum. No tempo de Salomão não teve guerra. Sabe por quê, querido? Porque já tinha alguém que tinha guerreado por Salomão antes. Salomão não tinha inimigo, porque tinha alguém antes que já tinha matado todos os inimigos. Quem foi? Davi. Davi já havia feito todo o trabalho sujo. Tanto que por causa do seu trabalho sujo, Deus não permite que ele construa o templo. Ele fala: Davi, você já matou muita gente, Davi. Você já derramou muito sangue, você já pecou. Davi já tinha vacilado lá com a mulher. Mas ele sempre foi o melhor. Tanto que Deus fala que Davi é chamado como homem segundo o coração de Deus. Eu não sei aonde você está plantado, no seu trabalho, na sua casa, mas eu sei que você tem que ser o melhor aonde você está. Irmão, eu estou almejando uma promoção, ok, por enquanto lá no meu trabalho eu sou só o funcionário da limpeza. Seja o melhor na limpeza. Por enquanto lá no meu trabalho eu sou só o auxiliar do auxiliar. Seja o melhor dos auxiliares dos auxiliares. Irmãos, eu só sirvo cafezinho na empresa, que seja o melhor café que alguém venha tomar, mas faça o melhor que você pode fazer. Para encerrar, meus queridos, eu queria contar a vida de alguém mais contemporâneo que teve uma vida relevante. Nós falamos da vida de Abraão, nós falamos da vida de José, nós falamos da vida do menino que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Agora falamos sobre Davi, e o Silvio vai colocar a última imagem. A vida desse homem bem atual, que viveu entre 1920
a 1960 e uns quebradinhos. Se você não conhece, ele é Martin Luther King Jr., o homem que disse para mais de 250 mil pessoas na capital dos Estados Unidos, em Washington: eu tenho um sonho. O sonho que Deus colocou na vida de Martin Luther King, até hoje, abençoa os cidadãos negros americanos. Martin Luther King foi um pastor batista, filho de pastor, neto de pastor, negro. E aqui o importante dizer negro, porque na época que Luther King viveu, existia uma segregação racial. O que é isso, irmão? Os negros não tinham os mesmos direitos civis. Eles eram separados dos brancos, inclusive em algumas atividades profissionais e na condução pública. Os motoristas de ônibus só poderiam ser brancos. Os negros tinham poucos lugares e deviam se assentar no fundo do ônibus. Não podiam se sentar na frente dos ônibus. E por causa de uma dessas histórias, a história de Rosa Parks, uma costureira que não cedeu seu lugar para o branco, ela sentou no lugar de branco e o branco exigiu o seu lugar. Ei, senhora negra, eu quero sentar aí. Ela falou: eu não vou sair. E aquela mulher recebeu uma punição, porque era lei que ela tinha que ceder o lugar. Ela foi presa por não ceder o lugar. E o Luther King falou: eu vou lutar pelos direitos dos meus irmãos. Ele passou a sua vida, dedicou a sua vida para lutar pelos direitos dos negros. E hoje, se um negro americano pode se assentar no ônibus, pode ser dono de um negócio, pode entrar no restaurante e comer na mesma mesa do que alguém de uma outra etnia ou de outra cor, deve a vida de Martin Luther King Jr. Alguém de uma família humilde que conseguiu contar o seu sonho para mais de 250 mil pessoas. Depois se aprofunde na história. Ouça o discurso de Luther King em Washington: eu tenho um sonho. Ele não fala nada do que ele vai fazer. Lá na frente ele começa a fazer alguma coisa, mas naquele dia em Washington ele só fala do sonho que Deus plantou no coração dele. Ele conta dos sonhos. Sabe por que tinha mais de 200 mil pessoas naquele lugar? Você acha que é porque Luther King era um cara muito fera para falar? Não importa, porque não importava quem estava falando, mas sim a mensagem que estava sendo dita. Era uma mensagem de igualdade, de direito por aqueles que eram separados. Sabe qual é a minha missão e a sua missão como evangélico? Lutar por aqueles que são menosprezados, lutar por aqueles que estão nas ruas, lutar por aqueles que estão sem teto, sem comida. Enquanto eu e você vamos sair daqui, e de repente você vai lanchar aqui na cantina, em outro lugar, ou vai jantar na sua casa, ou na casa de alguém, tem gente aí fora no mundo que não tem o que comer. Tem gente aí fora no mundo, querido, que vai repartir um pedaço de pão velho para um monte de filho e filha. Tem gente aí fora do mundo que vai esticar um papelão e vai trazer suas crianças e vai dormir. E muitas vezes eu e você estamos brincando de ser crente. Desculpa a dureza nas palavras, mas a gente tem deixado o evangelho de lado. A gente tem deixado que a vida, o amor ao próximo tem ficado em segundo plano, querido. A gente tem buscado os nossos interesses primeiro e esquecido do próximo, de amar ao próximo. Meu irmão, mas eu tenho certeza que nessa noite eu vou sair daqui transformado e vocês vão sair daqui transformados. Porque o sonho de Luther King vive até hoje. E o sonho que Deus colocou no meu coração e no seu coração, ele vai se cumprir. Porque eu e você, a partir de hoje, vamos viver um real evangelho, uma vida de verdade de cristão. Vamos representar Cristo por onde quer que nós venhamos passar. Se preciso for entregar a minha vida, a sua vida, nós vamos entregar para que outros tenham acesso a Deus, para que outros tenham a sua vida transformada. É necessário doar alguma coisa, porque Deus nos deu o melhor que Ele tinha. E eu e você sairemos daqui dessa noite dispostos a viver uma vida relevante,
Nós fomos chamados para marcar uma geração. Feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Senhor, eis a tua palavra, Senhor. A tua palavra não manda recado, Senhor. O Senhor não manda recado. O Senhor fala aquilo que precisamos ouvir. Ó Deus, o Senhor sabe o quanto eu fui ministrado por essa palavra enquanto preparava-se. O Senhor sabe o quanto isso tocou no meu coração e fez, Senhor, um mover novo dentro de mim. Ó Deus, eu tenho certeza que eu não estou aqui pregando, Senhor, de algo que eu acho bacana, mas de algo que o Senhor iniciou uma transformação dentro da minha vida. Ó Deus, eu sei que a tua palavra começou a ser cumprida dentro de mim, assim como vai ser cumprida dentro da vida dos meus irmãos. Paizinho, eis a tua igreja aqui. Eis aqui, Senhor, novos presidentes de empresas, Senhor. Novos diretores, Senhor, de empresas. Novos donos de negócios, Senhor. Pessoas que certamente abençoarão a vida dos outros. Pessoas que vão cumprir o seu ID. Lâmpadas que brilharão no meio da escuridão da corrupção desse mundo, Pai. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Nos envia, Senhor, que nós venhamos a cumprir o teu chamado, Pai. Nós abrimos a porta do nosso coração. Nós abrimos, Senhor, a nossa vida para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, usa os meus recursos, usa o pouco que eu sei, mas não me deixe viver uma vida irrelevante, Pai. Não me deixe não fazer a diferença para ninguém. Meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza que Deus tem colocado no teu coração a vida de alguém agora, enquanto você está de olhos fechados. Deus está colocando a vida de alguém na sua vida agora. Alguém que necessita de uma ajuda sua, seja espiritual, seja financeira, seja por mantimentos. Eu tenho certeza que Deus está te fazendo lembrar de alguém. E eu tenho certeza que ao sair daqui, você vai tomar uma atitude, porque o Evangelho não é só de boas palavras, mas o Evangelho é feito de atitudes. E Deus vai te encorajar a cumprir as atitudes, a fazer e cumprir o ID de Deus. E para você, meu querido, que ainda não experimentou esse Jesus, que muda história, que multiplica sonhos, que multiplica pães, que multiplica peixes, que cura, eu tenho algo a te oferecer nessa noite. Eu quero te oferecer esse Jesus que pode mudar a tua história. Eu quero te oferecer esse Jesus que pode fazer da tua vida relevante. A igreja está orando por você, meu querido. A igreja está orando pela sua vida. E eu gostaria que você pensasse um pouco. Eu vou te dar um tempo para pensar sobre tudo que nós falamos aqui. Eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar em você. E se você foi tocado por essa palavra, você vai fazer a seguinte oração comigo agora. Você vai repetir essa oração: Senhor, a partir de hoje eu me arrependo, Pai, de tudo que eu fiz de insignificante. Talvez, Pai, eu não tenha acusado ninguém. Talvez, Pai, eu não tenha prejudicado ninguém. Mas, Pai, eu tenho levado uma vida irrelevante. Eu tenho levado uma vida sem sentido. E eu quero, Senhor, ter sentido na minha vida. Eu quero experimentar um novo sentido na minha vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor me acompanhe todos os dias da minha caminhada. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça morada nele. Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que não sou nada sem ti.